Primeiro repatriamento no tocoísmo. Ao chegarmos em 1948, deparamos-nos com um jovem proveniente da República do Ruanda. Este homem estava de passagem, rumo aos Estados Unidos da América, onde iria realizar o seu doutoramento. O dirigente entrou em diálogo com ele, com a finalidade de o recrutar como nosso instrutor de língua inglesa na escola, e ele prontamente aceitou esta nobre missão. Dado que ele era conhecido de todos e eu me encontrava à margem, mas movido pelo seu imenso amor fraterno, ele dirigiu-se até ao local onde eu trabalhava e indagou-me: "Prezado Sr. Fernando, encontra-se presente neste momento? Não está ciente de que é lá que estão sendo ministradas as aulas de inglês?" Ao ser questionado, informei desconhecer a situação e fui prontamente instruído a juntar-me aos demais que estão a aprender. Ao chegar ao local, deparei-me com todos os irmãos que frequentavam a escola bíblica e de notas e prontamente integrei-me ao curso de inglês. O professor que me recebeu demonstrou grande contentamento ao me ver. Seu nome era Vada Paulo. Ele é natural do Ruanda e, embora ainda não tenha obtido o doutoramento, sempre nos afirmava: "Eu e o senhor Simão Toko somos ambos iguais. Pertencemos ao mesmo nível. Aqui em Kinshasa, não há outros negros como nós. Somos os únicos 2 negros com este nível de qualificação." Neste curso, também participaram funcionários governamentais e entre estes funcionários encontravam-se aqueles que apresentaram uma queixa junto do Estado belga, alegando que os bazombos estariam a aprender inglês com outras intenções. O formador Vada Paulo, para além de nos instruir, costumava dizer-nos: "Caros colegas do Zombo, um dia algo irá manifestar-se no vosso meio. Esta afirmação deve-se ao facto de a vossa letra ser a última do alfabeto, sendo vocês parte dessa última letra, que é o Z. Porque a vossa letra é a última. Vocês pertencem à última letra, que é o Z, mas tratem bem deste homem com quem se encontram agora." Após terem traído este homem devido às suas palavras e ao ensino de inglês que ministrava, foi emitido pelo governo o mandato de repatriação e ele foi convocado, tendo apenas 24 horas para abandonar o Congo. Ele ministrava-nos aulas de inglês 2 vezes por semana. No entanto, não conseguimos adquirir conhecimentos suficientes, uma vez que o período de instrução foi de apenas 2 meses. Como testemunhas, posso indicar-vos 2 idosos que também se encontram presentes. Os outros que estavam ao nosso lado afastaram-se da igreja, mas os que se encontram aqui são os ancião e pastor Domingos Afonso Pereira e o ancião André Mone. Eles poderão fornecer-vos mais informações. Na verdade, durante o curso das aulas de notas, muitos dos indivíduos que possuem vocação conseguiram aprender efetivamente. Eu próprio tive a graça de ser mestre do coro, descida do Espírito Santo e expulsão da igreja. Quando chegou este dia, o senhor Simão Gonçalves Toko convocou homens e mulheres para comparecerem em sua residência. O número necessário era de 35 membros, contudo, compareceram na sala 36 membros. Entre essas pessoas, uma delas saiu secretamente, deixando o número total em 35 elementos. São estes 35 elementos que estiveram presentes durante a descida do Espírito Santo, sendo que tal ocorreu enquanto entoavam cânticos e realizavam leituras bíblicas. Apenas aqueles que estavam presentes podem testemunhar o que ocorreu no interior. No entanto, podemos afirmar que a cidade mudou completamente após essa estreia. A desordem desapareceu por completo. As pessoas movimentavam-se incessantemente, divulgando o novo ensinamento e demonstrando que uma nova doutrina havia sido revelada. Muitas das pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo voluntariamente levaram os seus objetos de magia e feitiçaria para apresentá-los em Mayeng, onde se encontrava o dirigente. Todas essas circunstâncias eram recebidas e submetidas à incineração, sendo que, a partir dessas ocorrências, as recomendações de conduta eram transmitidas a essas pessoas. Conforme é possível constatar, estamos resumindo os eventos. Tais acontecimentos tiveram lugar no dia 25 de julho de 1949, e a notoriedade se espalhou por todo o território do Congo até alcançar Angola. Expulsão da BMS e prisão de Toko e seus seguidores. Quando o dirigente foi preso, já em 22 de outubro de 1949, fui convocado do meu local de trabalho para comparecer à igreja de Kitama. O primeiro hino que eu ministrei foi Isso Uba Vovezi,
Cristo disse-lhes. No dia 22 de outubro do mesmo ano, o dirigente foi detido juntamente com os indivíduos que o acompanhavam. Após a detenção, em 22 de novembro, a sentença foi proferida. Após a descida do Espírito Santo, ao constatarem o ambiente vigente, os missionários deliberaram pela exclusão deles da igreja, bem como daqueles que os seguiam. Foi nesse momento em que fomos informados de que todos aqueles que seguem Simão Toco devem abandonar a Igreja Batista e jamais regressar. Eu estive presente nesse dia. Após a partida dos mais velhos, permaneci oculto a fim de escutar as palavras por eles proferidas, com o intuito de alertar os mesmos. Ao chegarem à porta, ao finalizar, eles declararam: Senhor missionário, partiremos, mas não permaneceremos inativos. Continuaremos a render culto ao Deus dos nossos antepassados. Todos eles dirigiram-se a Mayeng, enquanto eu permaneci lá até o término da reunião. Nesse encontro, tratou-se apenas do assunto relacionado à expulsão dos seguidores de Toco. Outras questões relacionadas à igreja não foram abordadas. Foi dessa forma que se sucedeu na Missão Batista. Nos dias subsequentes, o dirigente foi preso e encaminhado ao cárcere. Criação do Colégio Apostólico, 12 mais velhos. No dia 22 de novembro, foi proferida a sentença de que ele e a sua esposa seriam repatriados e expulsos, deixando o Congo livre. Nesse mesmo dia, 3 mais velhos dirigiram-se à prisão para se encontrarem com o dirigente, que esclareceu as medidas tomadas e declarou: Com tudo isto, quero contar com os 3 aqui presentes. Encontrem mais 9 elementos para completarem o número de 12 pessoas. Preciso urgentemente de 12 pessoas destemidas, que não temam a morte ou serem degoladas. A ordem do dirigente foi prontamente acatada, e os outros 9 elementos foram encontrados. Após completarem o número necessário, apresentaram a lista ao dirigente, que lhes disse: Elaborem uma carta dirigida ao governo belga, comunicando isto e aquilo. Contudo, a carta não pode ser escrita pelo vosso escrevente, Luvualo Davidi. Procurem o vosso irmão Bamba Emmanuel. Ele é cidadão congolês e será o responsável por redigir a carta. Independentemente das consequências após a redação da carta por Bamba Emmanuel, não o devem denunciar, pois será eventualmente preso, mas ainda não chegou o momento. Estes indivíduos mais experientes foram selecionados em 23 de novembro de 1949. Apresentamos a seguir os seus respectivos nomes. Primeiro, Mavembo Sebastião. Segundo, Macuiquila Monteiro. Terceiro, Macota André. Quarto, João Baptista Félix. Quinto, Mpove Paulo David. Sexto, Cula Daniel. Sétimo, Sala Ramos Filemon. Oitavo, Nkanga Pedro. Nono, Teca Tomás. 10º, Antônio Manuel Ferraz. 11º, Tunga Daniel. 12º, Lucu Antônio Luangamo. Estes são os primeiros 12 indivíduos mais experientes da igreja. Em uma oportunidade futura, discutiremos os motivos pelos quais estes 12 indivíduos foram selecionados, com o intuito de evitar confusões. Após redigirem a carta, estes 12 indivíduos mais experientes foram submetidos a julgamentos 2 vezes por mês, em um regime de idas e vindas. Após o segundo julgamento, eles não retornaram às suas residências e foram encarcerados. Durante o decorrer deste julgamento, os inimigos da igreja, inclusive os nativos de Zombo e seus compatriotas, apoiavam o governo e as autoridades belgas. Eles devem ser expulsos e repatriados, pois não desejamos nos envolver nessa questão. Viemos a esta terra para trabalhar. Portanto, se desejam realizar tal atividade, recomendamos que retornem ao local de origem. Repatriamento dos tocoístas foi o desfecho enfrentado pelos 12 mais velhos, apesar das suas detenções, mantendo-se inabaláveis. Em 9 de janeiro de 1950, como temos acompanhado na história da igreja, teve início o repatriamento. Toco foi expulso de Leopoldville nesse mesmo dia, juntamente com um grupo de 82 elementos, conforme despacho do governo colonial belga, datado de 8 de dezembro de 1949, que refere: considerando que os indígenas oriundos de Angola, cujos nomes a seguir se indicam,
praticam e manifestam o desejo de continuar a praticar os ritos de uma doutrina mística religiosa e hierarquizada, pregando uma ordem nova que, sob o reino de um novo Cristo, derrubará as autoridades e os poderes atuais para tomar o seu lugar e fazer reinar a justiça. Entendendo a que estas práticas são de natureza a perturbar profundamente a tranquilidade e a ordem pública, sobretudo na cidade indígena de Leopoldville, cujo volume das populações permitiria a extensão extremamente rápida e perigosa destas doutrinas subversivas. Atendendo a que se verifica que este movimento místico-religioso apresenta afinidade evidente com as doutrinas espalhadas pela associação Watchtower e que se provou que o seu chefe, Simão Gonçalves Tocco, está enfeudado a esta associação, como se conclui na sua correspondência com a sede de Watchtower em Nova York. São expulsos do território da colônia do Congo, que deverão deixar num prazo de 8 dias, a contar da data de assinatura deste despacho. O dirigente e um grupo adicional de pessoas foram expulsos do Congo. Os primeiros 82 elementos foram expulsos do Congo ex-belga para Angola. Posteriormente, o governador-geral de Angola procedeu à sua divisão em 2 grupos. Um, que se dirigiu para o colonato do Vale do Loge, e outro, que seguiu para Luanda. Desocupamos aquele território e fomos informados de que não era permitido entoar cânticos devido ao receio das autoridades. O mestre de coro designado, o Sr. Fuca Tomás, tomou medo e perdeu a coragem para entoar o hino. Quando lhe foi ordenado que o fizesse, ele proferiu as seguintes palavras: a ordem governamental possui caráter vinculativo, não devendo ser desobedecida. Portanto, não é permitido cantar. Contudo, ninguém pôde entoar cânticos. Naquela ocasião, o nosso irmão Lucal Maindula Intaya dirigiu o hino sem hesitação. Devido à atuação do Espírito Santo, que também estava a operar com grande intensidade naquela região, os governantes sentiram-se ameaçados. Por conseguinte, decidiram deter todos os jovens e enviá-los para o serviço militar. Assim, um grupo de 300 jovens veio parar a Luanda. Os restantes foram enviados para Ambrizete, onde enfrentaram dificuldades, sendo sujeitos a trabalhos forçados, como a abertura de estradas, entre outros. Isto para que tenham conhecimento do sofrimento daqueles irmãos de Sanza Pombo que foram enviados para lá. Consultem o irmão Domingos Nemputo, pois ele teve conhecimento dos factos em primeira mão. Ele vos relatará pormenorizadamente que tipo de trabalho forçado esses jovens tiveram de realizar. Outros jovens foram direcionados para o sul de Angola, onde eu me encontrava, e os restantes para o Porto Alexandre. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.